A análise proposta é sobre um vídeo que se chama Aos Vivos, debate número 3, Terra em Transe. É uma transmissão ao vivo que ocorreu no YouTube em 2018. Introduzido o artista, vamos falar agora do contexto cultural que esse vídeo está inserido, né? Observa-se na internet nos últimos anos a movimentação de discussões e denúncias a respeito da política em crise no Brasil, através de publicações nas redes sociais de textos, fotos, notícias e montagens. A comunidade se organiza ou desorganiza conforme ideologias e posições políticas. Apesar do trabalho de Ramos com experimentos ao vivo na internet terem iniciado em 2016, ano de impeachment, panelaço e Olimpíadas, nos restringiremos ao ano do vídeo aqui em análise. 2018, ano de eleições presidenciais no Brasil, com campanhas pautadas principalmente pela internet. Foi o ano em que a existência das bolhas nas redes sociais foi mais gritante do que nunca, com fake news viralizando pelos celulares e pautando discussões políticas. Famílias brigaram como nunca. Um ex-presidente foi para a prisão, enquanto uma massa de suspeitos relevantes de corrupção se esquivou de investigações na surdina. Alguns ativistas e defensores de direitos humanos foram perseguidos politicamente, uma vereadora foi metralhada e a população das diversas minorias voltou a sentir medo nas ruas. O investimento na internet durante a campanha do atual presidente determinou sua vitória nas urnas e mantém até hoje alguns de seus seguidores ainda fiéis aos seus discursos. O conjunto de trabalhos audiovisuais aborda de maneira crítica a construção de discursos da mídia, dos eleitores e dos candidatos à presidência durante a campanha eleitoral. Pode passar, por favor. Esses são os 3 debates ao vivo que o Ramos fez. Primeiro, Derviche, debate número 1, segundo, Antígona, debate número 2, e o que eu vou falar aqui é sobre o terceiro. Com a participação de atores do teatro em diálogo com obras clássicas de diferentes espaços e tempos, a dinâmica de Aos Vivos, essa trilogia, abarca também o conteúdo ao vivo transmitido nos canais de televisão aberta, como a Rede Globo e a Rede Record. Os 3 vídeos fazem referência aos principais debates de presidenciáveis agendados no primeiro e segundo turno das eleições de 2018. O primeiro no dia 4 de outubro, que foi organizado e transmitido pela Rede Globo, o segundo pela Rede Record no dia 7 de outubro, primeiro turno, no segundo turno, dia 28 de outubro, pela Rede Globo. Realizado no horário em que aconteceria o debate entre Fernando Haddad e Jair Bolsonaro, candidatos concorrentes no segundo turno das eleições, o debate número 3, Terra em Transe, teve duração de 2 horas. Ele aconteceu no auditório do Instituto Moreira Salles, na Avenida Paulista, em São Paulo. Nuno Ramos organizou uma performance que contou com atores reproduzindo em tempo real a programação da Rede Globo, junto com intervenções fazendo referência ao longo Terra em Transe de Glauber Rocha. A encenação sofreu ainda interferência de tópicos em alta na internet, com atores lendo em voz alta as hashtags mais utilizadas no momento na rede. Originalmente, a programação da Globo envolveria o debate dos candidatos, Haddad e Jair Bolsonaro, mas ele foi cancelado por conta da ausência de um deles, né? Lembremos da facada que aconteceu. Assim, ao invés de debate entre 2 candidatos, a emissora transmitiu normalmente a novela Segundo Sol, resultando na reprodução ao vivo das falas dos personagens da novela pelos atores no teatro. As falas da novela foram reproduzidas com a mesma dinâmica da de um debate. Cada ator tinha um tempo para se manifestar e um mediador controlava esse tempo, além de designar a ordem em que cada um deveria falar. O desenvolvimento da performance contou com 3 linhas narrativas mescladas que se deram concomitantemente em um movimento caótico. Os atores no palco, com fones de ouvido, reproduziram os áudios do episódio da novela. A trama da novela, de Segundo Sol, se dava na Bahia e o enredo envolvia altos e baixos na carreira de um cantor de axé e personagens com problemas em tráfico de drogas e processo de descoberta de um pai. A trilha sonora de abertura da novela era a música que leva o mesmo nome, Segundo Sol, da Cássia Eller.
Além desse conteúdo proveniente do fone em uma de suas orelhas, os performers do debate de Nuno Ramos sofriam interferência de outros atores que falavam em suas outras orelhas, tópicos em alta na internet em tempo real, forçando-os a escolher entre reproduzir as falas da novela ou dos tópicos gritantes na internet. Considerando a véspera do segundo turno das eleições, era de se esperar que as hashtags mais comentadas fossem relacionadas aos candidatos e campanhas. Movimentos anti-Bolsonaro, como hashtag ele não, hashtag ele nunca, vira voto, iam de encontro aos que já comemoravam vitória antes da hora, com é melhor já ir se acostumando, acabou a mamata e fora PT. Ditando ainda o andamento da performance e somando mais carga de sentidos ao trabalho, outro grupo de atrizes, atores e músicos com instrumentos, também vestindo fones de ouvido, reproduziam na íntegra, no fundo do palco, o áudio do longa Terra em Transe, especialmente a trilha sonora e as falas do personagem Paulo Martins, o poeta no filme. A performance do debate começou em sincronia com o longa e terminou também ao mesmo tempo. Se no filme Paulo é não só personagem, mas comentarista do enredo, no debate, o seu papel é o mesmo, suas falas se encaixam com as situações trazidas ao palco. Coincidência? Do lado da plateia, ou do outro lado da tela, lembremos que havia transmissão ao vivo no YouTube, não era possível para os que assistiam à performance identificar a origem do conteúdo mimetizado pelos atores na frente do palco. Sentenças eram cortadas e misturadas, criando falas confusas e esquizofrênicas. Estaria o conteúdo televisivo afirmando ele não? Estariam as pessoas da internet chamando Laureta para briga? Ou estaria ainda Laureta dizendo fora comunistas? Tudo se misturava e o filtro do que seria exposto, vocalizado ou não, cabia somente aos atores do palco em ato ao vivo. O procedimento ao vivo possibilitou que a dinâmica da performance acontecesse com interações entre as narrativas, reunindo no mesmo espaço-tempo signos pertencentes a diferentes universos e épocas. O corpo dos atores encarnou diferentes personas, tornando-as presentes no palco. Nessa mesma linha, levaram sua presença também para as telas do que assistiam o debate à distância, um fenômeno de ubiquidade potencializado. Debate, no caso, que virou a novela, né? Os enquadramentos das câmeras evidenciavam detalhes, aproximavam o espectador da performance, expandindo a intimidade vivida presencialmente no teatro do IMS a outras localidades. A escolha de sincronia com Terra em Transe possibilita uma leitura via Ismael Xavier, trazendo reflexões a respeito do cinema novo e dos filmes de Glauber Rocha, que poderiam ser aplicados diretamente ao debate de Nuno Ramos. Eu vou trazer aqui citações do Xavier, do livro Alegorias do Subdesenvolvimento, Cinema Novo, Tropicalismo e Cinema Marginal, de 2012, da Kozak Naif. Considerando o personagem Paulo Martins como comentador, abre aspas, seja explícita ou não a mediação da subjetividade do poeta, o estado de espírito dele contamina toda a narração, embora não seja totalmente seu o relato. A cada passo, o filme exibe a típica interação, esquematizações, simetrias e um senso estrito de ordem convivem com uma textura de imagem e som dada a excessos que, numa primeira aproximação, sugerem um fluxo descontrolado de dados e associações que parecem impossível unificar. A mediação em Terra em Transe transcende a subjetividade de Paulo, mas assume os padrões da sua experiência, com seu sentido de urgência e agonia, sua retórica. Dirigindo-se diretamente à plateia, isso falando do filme, mas coincide com o debate. Paulo é, já na primeira cena, a figura de um teatro didático, com a diferença de que assume o papel de um mestre de cerimônias exaltado e não consegue se conter. O estilo não é sinal de extravagância ou formalismo, é uma maneira de julgar o mundo e exercer a fala que considera adequada para tanto. Fecha aspas. Nuno Ramos cria uma assemblagem viva, com o áudio televisivo da novela sendo mediado com a mesma dinâmica de um debate político, dando ironia,
junto de citações de usuários da internet sobre as eleições, e o filme Terra em Transe, todos desconstruídos, desencarnados de sua origem para serem realocados em corpos e meios outros, de outros gêneros e raças, tecnologias outras, dando voz a discursos que de longe parecem não fazer parte de um mesmo universo, mas que, quando somados e em colagem, se tornam um só. Representam a história da política brasileira, a herança do colonialismo e do golpe militar, dos sentimentos que se repetem numa espiral de acontecimentos que se atualizam. 51 anos depois do lançamento do longa de Glauber Rocha, isso em 2018, a desesperança volta a povoar o imaginário brasileiro. Na véspera de eleição do candidato que apoia a ditadura militar e nega os crimes e assassinatos ocorridos durante ela, que homenageia torturadores em provocação a vítimas, Nuno Ramos cria uma alegoria da alegoria. E aí eu volto a citar o Ismael Xavier, abre aspas. Articulado à consciência de crise do país, da linguagem capaz de dizê-lo, do cinema capaz de ser político, consolidou-se na segunda metade dos anos 60 o recurso às alegorias. Este não pode ser reduzido a um programa imediato de denúncia programada e velada do regime autoritário, pois compreende uma gama de motivações e estratégias de linguagem, bem como de efeitos de sentido conforme a postura estética do cineasta, sua forma de organizar o espaço e o tempo e sua relação específica com o espectador. Xavier fala de cinema novo, mas poderíamos aplicar tal análise ao debate aos vivos de Nuno Ramos. E aí isso se aplicaria não só a esse debate, né, que eu estou trazendo, mas aos três que estão no canal. Ao delinear um percurso do cinema brasileiro mais para o final dos anos 60, aqui as aspas do Xavier, toma a alegoria como noção de referência, solo comum que permite marcar relações de identidade e diferença entre os filmes. Estes apresentam brechas, lacunas e tendem a colocar o espectador numa postura analítica, por nítida tônica de mensagem cifrada, referida a outra cena, não atualizada em imagem e som. A disposição do espectador de querer decifrar pode encontrar ancoragem, mais ou menos definida, quando esta outra cena dá sinais de ser contexto nacional tomado como uma totalidade. A mensagem cifrada de Nuno Ramos dá em excessos, é caótico. É preciso esforço para escutar as falas poluídas por outras falas e ruídos, e principalmente, é obrigatório conhecer a referência e título da obra, para entender o que está acontecendo. Aí aspas do Ismael Xavier. Em outros casos, embora essa sinalização se faça patente, uma intensa acumulação de dados cria na obra o risco de uma fragmentação que torna mais problemática a avaliação deste todo nacional colocado em pauta. Aqui, a tensão entre o sentido claro e o dado absurdo se mantém, incitando o intérprete, tal como acontece em Terra em Transe. Tem-se então um discurso que põe em suspenso o movimento totalizador, ou, pelo menos, radicaliza a natureza enigmática do próprio universo a que a alegoria se refere. Fecha aspas. Ramos colocou para interagir não apenas as referências discursivas, mas também os diferentes meios e linguagens. Relacionou novela com debate, ficção com política, passado com presente. Televisão, cinema, teatro e internet foram colocados lado a lado, escancarando suas pautas. O artista fez com que os signos de cada timeline, a Globo, a Terra em Transe e a internet, se associassem em tempo real e ao vivo, num dispositivo que criou trocas entre as mídias de forma a evidenciar a urgência de fala sobre a escuta. Ali no palco, uns falam sobre os outros, reproduzem áudios, banalizam textos. Mas será que alguém realmente escuta? E a plateia, os espectadores? Estarão todos dentro ou fora do transe?